Olá pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui mais um domingo com vocês. Quem puder começar compartilhando essa live. Vamos esperar aqui 2 minutinhos, só o tempo do pessoal ir chegando e a gente vai começar. O Valério, a gente tá esperando aqui 2 minutinhos só o pessoal entrar para já começar. Enquanto isso, vão aproveitando para relaxar, vão se conectando com a música, vão reservando esse momento só para vocês, esse tempo, para refletir um pouco sobre o tema que a gente vai trazer hoje, para aproveitar a meditação que é feita ao final da live. Comece a perceber como é destinar esse tempo para você, essa meia hora, esses 40 minutinhos só para você. Como é isso? Está sendo uma novidade para você ter esse momento? Para quem não pode estar aqui ao vivo, eu sempre deixo a live salva, então você pode usar, assistir novamente, né? Quem estava aqui, repetir a meditação. Então vamos começando. Vou baixar aqui a música, eu sempre começo me apresentando. Então meu nome é Girlande Oliveira e eu uso esse espaço aqui para compartilhar minha própria jornada de autoconhecimento, trago temas, né, alguns que eu já vivenciei na prática e aí gosto muito de trazer minhas contribuições porque eu acho que aproxima mais, né, quando a gente vê que tem outras pessoas passando pelos mesmos dilemas, pelos mesmos questionamentos que a gente, acho que aproxima bastante. E a gente também consegue encontrar esperança, né, de que há uma solução, de que a gente pode encontrar suporte, pode encontrar auxílio para superar essas questões da melhor maneira. E sempre ao final eu trago uma meditação usando a técnica do Theta Healing, né? Vocês amam, é uma meditação que induz um estado de profundo relaxamento, né? Mas ninguém perde a consciência. E aí é um momento que, através desse estado de relaxamento, a gente aproveita para refletir, para remover padrões de crenças antigos e fazer a substituição por novos padrões, né? Trazer a mudança que a gente tanto anseia, que a gente tanto espera. E hoje eu quis trazer uma coisa diferente para vocês. No inicinho da nossa live, vou pedir para vocês começarem com 3 respirações bem profundas, né? Então, inspira profundamente pelo nariz e quando for soltar o ar, solta como se fazendo esse barulhinho mesmo, sabe? E aí você sente, na hora que você inspira, você sente o novo chegando. E na hora que você expira, sente você jogando fora tudo aquilo que está lhe angustiando, que está ali causando aflição, qualquer problema. Sente as tensões no corpo sendo dissipadas, né? Qual é o ponto do seu corpo hoje que está tensionado, que está ali causando um desconforto para você? E aí eu quero que com a reflexão de hoje você consiga dedicar um tempo, né? E puxando e rememorando
Quais são os problemas que estão sendo desafiadores para você nesse momento? Né? Quais são os erros que estão te afligindo? O que é que você acredita que fez errado, que está lhe consumindo, né? Que está lhe causando ressentimento? E se permita que até o final dessa live você vai abrir seu coração, vai abrir sua mente para encontrar o aprendizado que essa situação desafiadora veio trazer para você. E eu tenho certeza que a partir daí o caminho da abundância, da prosperidade em todas as áreas da sua vida vai se revelar. E a novidade, né, que eu estou trazendo hoje no começo da live é falar um pouquinho sobre o quarto chakra. O quarto chakra é o nosso chakra cardíaco do coração, né? Ele tem a cor verde, então não é à toa que eu estou usando o verde hoje, né? Porque eu quero justamente me conectar ainda mais com esse chakra, com a energia desse chakra. E esse chakra, ele traz toda a questão relacionada à saúde, à nossa saúde, como também a força, né? A força que a gente precisa para viver, né? Essa força que a vida nos pede, que a gente exerça. Então, eu quero que vocês percebam sempre esses simbolismos que eu trago aqui, tanto na live, nas cores da minha roupa, nos objetos que às vezes eu uso. Nos posts também eu falo muito sobre isso, falo sobre as fases da lua, trago a energia do mês. Então, comecem a observar esses simbolismos, porque eles trazem muita força para aquilo que a gente está querendo superar. Né? Então, se apropriem disso. Então, o chakra a gente pode trabalhar usando as cores, usando os alimentos, né, de cada cor. Essa semana eu falei nos stories sobre o primeiro chakra, né, que é o chakra base, que é justamente essa sustentação da vida que a gente precisa para estar aqui enquanto seres materiais mesmo, né, do dinheiro, a questão da sobrevivência. Então, às vezes quando a gente está muito ansioso, muito medroso, é porque a gente está aí com medo de viver, né? Então, usa o vermelho. Se você está ali com questões emocionais, é bom usar o amarelo, que é do terceiro chakra. Então, eu vou começar a trazer um pouquinho dessas informações para vocês. Vocês vão me dizendo se estão gostando, se não estão, que aí a gente vai fazendo da melhor maneira, né? O que eu gosto é de compartilhar esse conhecimento. E o elemento da natureza responsável pelo quarto chakra é o ar. Por isso que eu trouxe essa coisa da respiração, né? Porque a respiração, olha que curioso, é o que nos mantém vivo e a gente não precisa fazer nenhum esforço para isso. É um movimento involuntário do nosso corpo, né? O nosso corpo já sabe exatamente. Eu não preciso pensar para respirar. É uma coisa automática. Então, veja, olha a simbologia da vida aí, né? A vida, ela tá aí pra gente viver sem pedir nada em troca da gente. Ela tá disponível. Eu gosto muito de comparar a vida como o fluxo de um rio que vai seguindo, né? E aí são as fases que a gente vai vivenciando. E comecem a observar isso na vida de vocês. É o chakra do amor também, da nossa capacidade de sentir, de dar e receber, de trocar. Então perceba em que polo você está. Você está dando mais do que está recebendo mais do que está dando. Então vamos buscar esse equilíbrio, né? Fala também para a gente assumir as nossas responsabilidades, as nossas responsabilidades conosco e também com o próximo, com o ambiente coletivo que a gente vive. Então, quando ele está bloqueado, a gente tem muita sensação de amargura e tem a lembrança das oportunidades que perdemos. Por isso que eu trouxe esse chakra hoje, que já que o tema é como lidar com os nossos erros, muitas vezes ficamos presos tempo demais naquilo. Eu poderia ter feito assim. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Aconteceria isso na minha vida.
E aí a gente começa a entrar num mundo de ilusão. Por que de ilusão? Porque não foi o que aconteceu, né? A gente escolheu um caminho, seguiu, e agora temos que aprender a viver com as consequências desse caminho. E aí, hoje é justamente esse tema que eu trouxe para a gente trabalhar, né? Para a gente tentar equilibrar, encontrar a melhor maneira de lidar com essas consequências. Quando esse chakra está equilibrado, a gente tem a sensação de perdoar com mais facilidade, a sensação de amar com mais facilidade, a gente consegue expressar o amor pelas pessoas com muito mais facilidade, sem esperar nada em troca. A gente sai dessa posição de exigência, né, às vezes da posição de vítima das circunstâncias, e passamos a ser condutores das nossas próprias escolhas. Escolhemos, né, conscientemente, sabendo o porquê eu decidi fazer isso, aquilo. E ele guarda nele o poder emocional da esperança, da confiança, da entrega, da aceitação, da inspiração, da compaixão e da habilidade de dizer sim para a vida. Então, quando ele está equilibrado, a gente tem essa sensação gostosa de que é bom viver, né? Essa sensação de querer realizar mais, querer fazer mais, não só pelo outro, mas por nós mesmos também, né? De dar sentido à nossa vida, às nossas escolhas. Então, o meu pedido hoje aqui é que vocês silenciem a mente e abram o coração de vocês. Comecem a enxergar e a ouvir com o coração. Que eu tenho certeza que esse exercício vai expandir muito mais a percepção de vocês. Vocês vão se conectar muito mais com a intuição de vocês. Porque o grande desafio da gente é querermos sempre racionalizar tudo. Tudo a gente quer uma explicação, tudo a gente quer um motivo. E muitas vezes, simplesmente, essa explicação, ela está conectada a uma sabedoria muito profunda que existe dentro de cada um de nós, que é a nossa intuição. A nossa intuição está ali dando aviso, às vezes bem sutil, às vezes um aviso mais chamativo, às vezes coloca um outdoor ali, né, bem grande, e ainda assim a gente insiste em não ouvir, a gente insiste em decidir o contrário, né, e aí a gente sofre as consequências disso. Então, o tema de hoje, né, como lidar com os nossos erros, é um tema muito amplo. E eu vou trazer apenas uma abordagem aqui hoje, mas eu acredito que essa abordagem, assim, por qualquer perspectiva que você consiga olhar ela, você vai encontrar pelo menos um norte para as suas respostas, para os seus questionamentos. Então, o que é que eu vejo bastante, né? Que na maioria das minhas sessões, quando eu estou fazendo atendimento com os clientes, ou quando eu coloco caixinha de pergunta, ou vocês vão no direct conversar comigo, é sempre alguma questão que diz respeito a tomar alguma decisão, a decidir se relacionar ou não, casar ou não, mudar de emprego ou não. Sempre existe uma dúvida e você está ali diante de algumas opções, né? E a pessoa se sente paralisada. Eu também me sinto muitas vezes paralisada diante, aliás, preciso tomar uma decisão sobre algo importante. E ali não sei o que fazer. Então, com o tempo, né, e estudando, aprofundando, o que é que eu pude ver? É que grande parte dessa sensação de paralisia que a gente sente, ela vem justamente do medo de errar ou do medo da decisão que eu tomar dar errado, né? Tenho A e B para decidir, escolho por A, deu errado. Aí eu fico me martirizando. Então, porque eu devia ter escolhido B, devia ter feito isso, não deveria ter aceitado o convite para tal local. Então, o que eu pude perceber é isso, eu venho percebendo, né? Que é sempre esse medo de errar, esse medo de dar errado, que faz com que a gente
se paralise. E aí, a principal causa que eu identifiquei, a única que eu vou abordar aqui hoje, é justamente a gente não estar preparado para fazer a escolha no momento que ela se apresenta diante de nós, né? Não estamos preparados para escolher ou para tomar aquela decisão. E aí, o que a gente tem que investigar é o porquê de não estarmos preparados. Às vezes é porque foi um evento surpresa mesmo da vida que nos colocou ali diante de uma questão. Mas muitas vezes foi o quê? Foi uma falta nossa lá atrás, né? Que não prestou atenção, não se antecipou às questões que poderiam surgir e aí faltou uma preparação mesmo. Quando é uma questão profissional, a gente lida com muito mais facilidade, porque a gente tem livros, né? Tem professores, tem cursos, tem pessoas mais experientes que nós na área que a gente pode levar a questão. E aí eles, né, vão apresentar, já passei por isso, nesse caso, né, você pode assim, fazer assado. E aí fica mais fácil, né, porque você vai tirar sua dúvida, você vai fazer o curso, vai aprender a técnica, vai treinar, e aí a solução que chegar diante de você vai ser mais fácil de ser solucionada. Se for uma coisa que, né, que você está precisando, sua empresa, no seu trabalho ali está precisando, mas não é da sua área, né, a questão, você pode contratar alguém que vai, né, fazer um relatório, vai apresentar ali a solução para o problema, um consultor, ou alguém que de fato até resolva mesmo o problema para você, né? Nesse ponto eu acredito que é mais fácil a gente buscar ajuda quando a gente está diante no campo profissional assim e se depara com alguma questão, é mais fácil a gente reconhecer que precisa de ajuda, que não sabe aquilo, né? E buscar. O grande problema acontece quando vem uma questão no campo emocional, né? Quando é um problema de relacionamento, quando é uma questão vocacional, que você está perdido, não sabe se quer continuar nessa carreira ou não, se muda de área, se não muda. Quando é uma questão muito ligada à ansiedade, né? Que você está sempre ali ansioso, não sabe o que fazer mais para diminuir isso, né? E eu noto assim que quando é uma questão emocional a gente tem mais dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. Tanto a ajuda terapêutica mesmo, né? Um psiquiatra, um psicólogo, como também essas terapias alternativas, muitas vezes também grupos terapêuticos, né? Pessoas que já passaram pela mesma questão que você, e aí existem inúmeros grupos que ofertam esse apoio, essa escuta, um ambiente seguro, um ambiente, né, bacana, com pessoas que vão poder entender um pouco mais o que você está sentindo, porque já passou por aquilo ou está passando no mesmo momento. E aí, um dos pontos assim principais que eu acho que é a maior queixa nesse campo emocional, que as pessoas reclamam muito, é que não consegue se comprometer com o que prometeu fazer, né? Então, tá estudando para concurso, tá querendo emagrecer, tá querendo um relacionamento, ou tá querendo se relacionar melhor, mas não consegue se comprometer com isso. E aí, o que é que eu quero trazer com o que é esse comprometimento? É você realmente encarar que nessa área da sua vida você precisa de ajuda, né? Por algum motivo, seja por alguma inabilidade sua, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que alguns dos nossos comportamentos não são saudáveis, né? Muitas vezes estamos cobrando demais das pessoas que estão ao nosso lado, né? Estamos numa postura de muita exigência, de muita intolerância, de só querer que as coisas sejam do nosso jeito. E ficamos insistindo, né, nessas posturas
jogando a culpa dos acontecimentos para o outro, quando na verdade é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. E a gente adia muitas vezes o máximo que pode buscar ajuda, porque a gente não quer se reconhecer com essas inabilidades, né? Que está faltando algo ali que a gente possa trabalhar em si e melhorar. A gente não tem dificuldade em reconhecer isso, como se fosse um defeito. Mas eu acredito que a gente tem que começar a desmistificar, ver essas inabilidades como defeitos, e sim propriamente como algo que, quando eu identifico e busco ajuda, eu trato, eu treino, né, eu coloco em prática, eu vou adquirir essa habilidade, eu vou poder me tornar uma pessoa melhor, né, para se conviver, para se relacionar, não só com o outro, mas comigo mesmo. Porque muitas vezes somos muito mais críticos conosco, né? O nosso diálogo mental com as coisas que fazemos, né? Com as atitudes que tomamos, é muito mais crítica do que com as outras pessoas. Se um amigo ou uma amiga chegar para mim e me confidenciar que eu furei a dieta, fui numa confeitaria e comi um pedação de bolo, eu vou acolher ele, eu vou dizer, não, mas isso acontece e tal, tudo bem, na próxima refeição você volta, né? Você continue firme no seu projeto para emagrecer. Mas quando isso acontece com a gente, qual é o diálogo mental que se forma, né? A gente é muito autodepreciativo, a gente se xinga muitas vezes, né? Coisas que a gente jamais diria para outra pessoa, a gente fala para nós mesmos. Então, uma das questões de saber lidar melhor quando falhamos, quando dizemos que vamos fazer uma coisa e não conseguimos concluir ou fazer, é justamente essa, saber essa dosagem da autocrítica, né? Para não acabar nos afundando ainda mais. E voltando aqui um pouquinho para o ponto que eu falei, né, sobre essa dificuldade que a gente tem de buscar ajuda, que a gente vai adiando, a gente usa as mais elaboradas desculpas, né? Temos um repertório de desculpas perfeitos que contamos para nós mesmos. E aí vai de falta de tempo, falta de dinheiro, dizer que já tentou de tudo para resolver essas questões. Às vezes a gente diz assim, não, mas é porque o meu problema é tão grave que não tem solução. Isso aqui eu errei, eu pisei na bola e não tem jeito, né? A gente já tem esse repertóriozinho pronto para dizer. Mas no fundo, eu acho que o que a gente tem mais vergonha de admitir na hora de tomar uma decisão, fazer uma escolha, é lidar com a possibilidade de dar errado, né? E muitas vezes dá errado mesmo. O que a gente não percebe é que para dar certo algo, ele dá errado muito mais vezes do que dar certo assim de primeira. Se você pegar uma receita, né, para você fazer uma torta de limão perfeita, você vai precisar fazer essa receita quantas e quantas e quantas vezes, né? E contudo na vida é assim, se você parar para pensar um pouquinho e usar esse exemplo da torta de limão para outras coisas que você quer fazer na sua vida, vai ser muito mais fácil lidar com os erros, né? E o que eu tenho percebido assim é que dificilmente o erro que a gente, né, vai lidar, dificilmente é um erro grave, gravíssimo, né, que foi, sei lá, um crime ou que chegou a prejudicar alguém gravemente. Dificilmente esses erros eles surgem nas nossas vidas, né? E geralmente se surgir assim algo muito grave, a solução ela se aparece muito mais rápido do que
esses pequenos errinhos, essas pequenas faltas de compromisso que a gente tem com a gente mesmo na nossa rotina. O que rouba muito mais a nossa paz de espírito é quando a gente diz que vai fazer alguma coisa e não consegue completar, quando a gente se compromete com algo, né? Seja perder peso, seja se tornar um profissional melhor, seja dedicar mais tempo para concretizar uma meta mais arrojada, como passar num concurso público, né? A gente se culpa muito mais de ter perdido tempo com rede social, assistindo Netflix, dormindo, do que propriamente ter cometido algo gravíssimo que é imperdoável, né? Eu acho que o que é muito mais a sensação assim de peso que a gente sente na vida é muito mais por essas pequenas falhas que a gente vai tendo, né? É aquele furo na dieta, aquela sobremesa que a gente disse que não ia comer, saiu de casa para o almoço dizendo que não ia comer a sobremesa e come, né? A série do Netflix que você disse que vai assistir um episódio e não consegue assistir só um, assistir 10, 20. Tem gente que passa o dia emendando, né? Tem até memezinho engraçado, faz, como é que você consegue assistir uma temporada de uma vez? Aí passa a pessoa cozinhando com o celular na mão, indo passear com o cachorro com o celular na mão. Então, nesse momento, a gente tá ali consumindo o prazer imediato, né? De saber o que é que vai acontecer com o personagem, com a série. Mas depois bate o arrependimento de não ter usado aquele tempo para algo que você realmente precisava fazer, né? Você escolheu uma tarefa que dava um prazer ali imediato em prol de algo que fosse talvez trazer a longo prazo outro resultado, né? Como mais um dia de estudo, no caso da dieta, cada dia que você atinge ali o seu plano alimentar, você, né, mais rápido vai atingir seu objetivo. Então são sempre esses pequenos deslizes que vão matando a nossa paz de espírito. E aí eles vão se acumulando, né? A gente vai vivendo dia após dia com isso e começa a surgir em nós cada vez mais a sensação de preguiça, vergonha, indisposição de olhar, né, para isso, porque assim, o que a gente tem que ver não é normal uma pessoa passar o dia inteiro assistindo Netflix, né? A menos que, sei lá, seja seu dia de férias ou de folga. Mas ainda assim eu acredito que existem outras coisas muito mais produtivas que você pode fazer em prol do seu próprio bem-estar. Muitas vezes esse ato de assistir, né, muito tempo série, ficar muito tempo no celular, comer demais, sempre são fugas que nós usamos para não observar qual é a verdadeira causa, qual é a raiz ali do problema que está nos afligindo. Então a gente usa desses mecanismos para fugir. E aí, o que eu já falei para vocês, né, no comecinho, quando você nota que fez essa escolha, né, de passar o dia assistindo Netflix, quando você, diante dessa constatação, qual é o diálogo mental que surge na sua cabeça? Quando você vê que perdeu um dia de estudo ou um dia de trabalho, qual o diálogo mental que surge na sua cabeça? Como é que você se trata, né? Assim, como você... que palavras, né, você se denomina. E aí, gente, é bom anotar isso. Anota, porque vocês vão ver que à medida que você vai se autoconhecendo, esse diálogo ele vai mudando. E aí, o que eu quero trazer para vocês não é que a gente, todo mundo está passível de erro, né? Sempre iremos estar. Mas existe uma diferença entre você errar, você identificar o erro e de alguma maneira você se autoacolher, né, por aquilo, porque enfim já foi feito, né, o tempo não vai voltar. Mas o que acontece depois? Você consegue mudar a sua postura, né? Você consegue evitar praticar o mesmo erro novamente.
Você consegue retomar a sua rotina de estudos, a sua rotina alimentar ali? Como é que isso vai se realocando, né? Como é que isso vai se reorganizando? Porque o que acontece, a maioria das vezes, muita gente quando entra nesse estado, né, de furar muito a dieta ou furar muitos dias de estudo, acaba chutando o balde. Desiste. Ah, parei, não vou mais estudar, não vou mais cuidar da minha alimentação. Então, perceba como é que está sendo se existe um círculo vicioso aí, entendeu? De você vir aquela motivação do nada para você cumprir ali aquela sua meta, e aí você começa animado, uma semana, duas, e aí de repente algo acontece que você se desvia aí e desiste. Porque cada vez mais que você conhece o seu funcionamento, conhece quais são os gatilhos que vão ali querendo despertar algum mau hábito, você vai tendo o poder de neutralizar ou de minimizar as consequências da má escolha ou do erro, né? E aí, começa a evitar que você viva esse círculo de ficar se autodepreciando, se punindo porque errou, porque não era para ter feito isso, se castigando. E perceba que algumas pessoas, elas passam a vida inteira se castigando por algum erro que ela cometeu no passado, né? Por alguma escolha que ela fez e de repente não deu o resultado que ela achou que seria. Então, quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente sabe quais são as emoções que estão aflorando em nós, mais a gente tem o poder de sair desse quadro o mais rápido possível e criar um novo plano, um novo objetivo e seguir a vida, né? A gente precisa buscar essa força necessária para viver, porque os desafios vão surgir, os erros vão acontecer, mas a gente precisa saber como se restabelecer, como sair dessas situações mais forte, né? E veja que quando a gente faz uma boa escolha, qual é a sensação que você sente no seu corpo, né? Quando você escolhe fazer algo, quando você completa algo, qual é a sensação que surge, né? Comecem a observar, comecem a se apropriar dessas sensações e trazer elas nos momentos de dificuldade, né? Eu acho que o nomezinho que chama de ser até técnica de ancoragem, que é você sentir a sensação, criar algum símbolo ou algum toque no corpo que lembre, e aí em algum momento de dificuldade você, né, pega o símbolo, um amuleto, algo, ou toca na parte do corpo para ativar isso, né? Por isso que tantas pessoas sugerem fazer quadro dos sonhos, quadro de visualizações, porque nos momentos difíceis, né, na hora ali que você está pendendo para fazer uma escolha que não vai levar para o caminho que você está buscando, você olha ali o quadro dos seus sonhos e sabe buscar a motivação do porquê você está fazendo ali, por que você está estudando tantas horas por dia, né? Está deixando de sair com os amigos, viajar, porque você tem um objetivo. Então, quando a gente está conectado, quando a gente, né, alcança, a gente sente essa paz de espírito, a gente sente a harmonia na nossa casa, no nosso lar. E essa é a sensação que eu acho que todo mundo busca, né? Essa paz, esse equilíbrio, né? Então a gente tem que, se é o que estamos buscando, a gente tem que saber se preparar, né? Estudar sobre autoconhecimento, enfim, buscar as ferramentas necessárias para isso. E por último, eu só vou pincelar aqui que às vezes a gente pode, né, se envolver nos erros de outras pessoas. Às vezes alguém que mora comigo, né, faz uma má escolha e tem um impacto na minha vida, ou alguém no meu trabalho, mas aí eu não vou aprofundar sobre isso, não, né, não é o caso, porque primeiro porque eu acredito que ainda que a pessoa tenha, né, feito a má escolha e impactou na minha vida, eu sempre vou ter o poder
de escolher como eu vou reagir a isso, o que é que eu vou fazer com isso, né? Sempre temos o poder de escolha. E segundo, porque, como eu falei antes, a gente sempre tem mais tolerância e compaixão pelo erro do outro, né? Às vezes o outro comete um erro gravíssimo contra mim, mas eu tenho muito mais compaixão por ele, eu tenho muito mais facilidade de perdoá-lo do que quando eu cometo alguma coisa. Então, por isso que esse aqui não vai ser abordado, né? E eu trouxe aqui, né? Precisamos superar esse medo que a gente tem de errar, porque ele é um obstáculo para o que a gente quer alcançar na vida, né? Se a gente imaginar a vida como um leito de um rio, o medo de errar é uma grande pedra que você coloca ali, ó, que impede o rio de continuar seu curso natural. E aí a água que conseguir ultrapassar essa pedra, ela vai numa vazão muito mais lenta, né? Ela vai ali devagar. E aí muita gente, como tem medo de errar, botou essa pedra aí no fluxo da vida e a vida não, as coisas não acontecem, né? Você vê ali todo mundo vivendo, conquistando, alcançando as coisas e sua vida ali parada. E a vida, né, vai devagarinho ali correndo e a água que ficou para trás vai o quê? Apodrecer, porque a água parada ela apodrece. Né? Então, o medo de errar, lembre sempre dessa analogia. O medo de errar, ele é essa pedra. A gente tem que se acostumar a encarar a possibilidade do erro como algo que tem um aprendizado para a gente, né? Algo que vai permitir que a gente cresça. E viver é isso, viver é tomar decisões diariamente, né? De coisas que temos que fazer, caminhos que temos que seguir. E é isso, não existe vida sem decisão. E o que pra gente já ir finalizando e começar a nossa meditação não importa o que você fez de errado até aqui, se você está disposto a perceber e mudar isso, né? Buscar amenizar as consequências do que foi. Tenho certeza que cada erro, cada fracasso que aconteceu na vida de cada um, na minha também, trouxe um aprendizado muito grande, né? Trouxe uma virtude que precisávamos aprender, desenvolver. E a partir daí, isso dá muito mais força para a gente seguir a vida. Né? Então, assim, por mais que a situação seja desafiadora, sempre podemos encontrar a semente do êxito em cada um desses eventos. Então, se pergunte, né, se talvez a questão que você está vivenciando hoje não veio te ensinar a cultivar a partir de agora. Eu trouxe até aqui algumas virtudes, né? A virtude da disciplina, da dedicação, da solicitude, do comprometimento, da perseverança e da prontidão. Será que se a gente integrar essas virtudes nas nossas vidas hoje, será que a gente não ganharia muito mais força para realizar os desejos mais profundos do nosso coração? Né? Essa vai ser a reflexão do domingo. E aí eu vou começar a botar a música aqui para a gente ir começando a meditação. Quem quiser ir saltando o celular. A meditação de hoje ela é um convite para a gente encontrar em cada fracasso, em cada erro, contratempo, a semente do êxito. Em cada situação, encontrar novas oportunidades para a gente achar soluções criativas para os nossos problemas, que a gente saiba redefinir nossas prioridades, explorar outras alternativas e integrar as virtudes. Que a gente possa, a partir de agora, começar a ver os nossos desafios de uma forma muito mais positiva e que a gente se dê conta de que temos o poder de concentrar a nossa atenção nessas novas possibilidades e aprendizados. Mentalize sempre que as possibilidades da abundância são infinitas, né? Não há limites para o que a gente pode alcançar. Então vamos lá, respirando.
Comece a se concentrar apenas na minha voz. Em nenhum momento dessa meditação você irá perder a consciência. Você irá apenas entrar num estado de relaxamento muito profundo. Comece a se conectar com a sua respiração. Se concentre apenas em você nesse momento. A partir de agora, toda e qualquer distração externa e interna vai sendo dissipada. E você vai se concentrando apenas na sua respiração. Se porventura você se distrair, tomar consciência disso, volta a se concentrar apenas na sua respiração. Eu vou fazer a substituição de crenças antigas por novos padrões. E no momento que solicitar a sua permissão, você pode dar o seu sim verbalmente, de onde você estiver. Concentre-se apenas na sua respiração. Você permite que seja removido e cancelado de todos os níveis de seu sistema de crenças, de toda a sua ancestralidade, os programas. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de tomar decisões, eu sou paralisado, paralisada diante da vida, eu estou paralisado, paralisada diante da vida. A vida é perigosa, viver é perigoso, eu tenho medo de viver, eu sou preguiçoso, preguiçosa, eu sou indisciplinado, indisciplinada, eu sou procrastinador, procrastinadora. E que eles sejam substituídos em todos os níveis, no nível histórico seja resolvido e substituído pelas seguintes aberturas de consciência. Eu sei dar nome a todos os meus medos. Eu sei o que é ter coragem para enfrentar os meus medos. E tenho a bravura necessária para superá-los. Eu sei o que é compaixão, tolerância e disciplina na perspectiva mais elevada do Criador. Eu sei como é ter e quando ter compaixão, tolerância por mim e pelo próximo. Eu sei que é possível exercer a tolerância e a compaixão por mim e pelo próximo. Eu sei qual é a sensação de ser disciplinado e como fazer isso. Eu sei viver meu dia a dia com compaixão, tolerância e disciplina da maior e mais elevada maneira. Eu sei o que é dedicação, solicitude e comprometimento na perspectiva mais elevada do Criador. Eu sei que é possível exercer a dedicação, solicitude e comprometimento por mim e pelo próximo. Eu sei qual é a sensação de ser dedicado, solícito e comprometido e como fazer isso. Eu sei viver meu dia a dia com dedicação, solicitude e comprometimento da melhor e mais elevada maneira. Eu já sei como e quando tomar decisões na minha vida. É fácil, leve e seguro tomar decisões. Eu sei o que é a perseverança e prontidão na perspectiva mais elevada do Criador. Eu sei que é possível exercer a perseverança e prontidão por mim e pelo próximo. Eu sei qual é a sensação
de ser perseverante e estar pronto para servir. E como fazer isso? Eu sei viver meu dia a dia com perseverança e prontidão da melhor e mais elevada maneira. Eu sei encontrar o propósito em cada tarefa que eu exerço. Sim. Agora pode ir movimentando seus pés, suas mãos, vai despertando devagar. Quem quiser compartilhar como foi a meditação de hoje, a reflexão, quais foram os aprendizados que você extraiu, quais foram as virtudes que surgiram para você, que eu não falei aqui. Será que foi aceitação? A gente resiste tanto à mudança, resiste tanto ao novo que surge na nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe que essa resistência é o que tem causado tantas dificuldades. Se a gente lembrar de uma semente, ela para poder germinar, ela precisa romper a casca. Uma borboleta para sair do casulo precisa rompê-lo. Então assim somos nós também com as nossas decisões. Cada decisão que tomamos é um romper de casca. Então é isso, pessoal. Vou deixar a live salva. Obrigada a quem pôde estar aqui comigo hoje. Fico muito feliz. E nos vemos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Assim que eu souber o tema, compartilho com vocês. Quem quiser sugerir, se tiver algum insight, alguma coisa que veio e quiser que eu aprofunde mais, né, sobre o tema, pode mandar direct, pode me mandar um WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz de abordar o tema aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo!